Início do ano é um momento de muita reflexão. A gente, nesse episódio, vai fazer uma retrospectiva de como foi 2020 e olhar um pouquinho do que esperar em 2021. Continua ouvindo a gente. Olá, mais um episódio do Foca no Trabalho, seu podcast semanal sobre carreira, propósito, mercado de trabalho e muito mais. Eu sou a Bru Garcia E eu sou a Lei Falsarella. e hoje nós vamos falar sobre a retrospectiva 2020 e depois dar uma olhadinha para 2021, né, Ale? Fala uma coisa, como que foi o início do ano de 2020 para você? Olha, eu fico olhando para aquela pessoa inocente, Bru. Aquela pessoa que não sabia o que viria pela frente. E eu falo, que tola, Alessandra, de janeiro de 2020. Era uma Alessandra, Bru, que estava no comecinho do podcast, não sabia muito bem o que estava fazendo, mas estava muito animada. Olhando um ano atrás, eu realmente falo que eu falo por mim, eu não sabia o que estava me aguardando. E as pessoas estão com essa sensação de 2020, né? Meio agridoce. Tem gente que tá grata e tem gente que tá muito frustrada. Você tá em algum desses dois lados? Olha, Ale, eu estou grata por algumas coisas boas que aconteceram aí em 2020, mas eu tô olhando para 2021 um pouco mais de pertinho, assim, só os primeiros 3 meses. Tô tentando não olhar para o macro, né? Olhar assim aos pouquinhos para ir acompanhando, para não ter tantas surpresas como foi 2020. Olha, eu vou falar, se alguém me perguntasse há um ano atrás, você tá ouvindo esse episódio talvez em 2046, tá? Mas a gente tá gravando ele em janeiro de 2021, então a gente tá muito reflexiva. Eu tô assim, sabe? Colocando na balança. Eu tô nesse momento vendo muito como eu estava um ano atrás, sabe, Bru? E eu vou usar minha própria fala. Eu não esperava o que seria 2020, porque na minha cabeça, Bru, e para quem não está ouvindo esse episódio pela primeira vez, ou de repente está caindo aqui aos primeiros episódios, no início do ano passado, a gente estava começando o Foca no Trabalho. Então eu estava muito envolvida, Bru, em fazer esse projeto sair do papel, porque idealizar é uma coisa, você produzir e colocar ele no ar são coisas totalmente diferentes. E tanto é que tem um episódio aqui que são expectativas 2020 para RH, quando a gente fala de comportamento, fala de competência, e a gente vai falar sobre isso nesse episódio, mas eu me vejo, Bru, com muita inocência. Dá uma sensação, olhando para trás, que eu não esperava o que iria vir. E não porque meu ano foi ruim. Fazendo um macro aqui, uma análise bem 360, o meu ano começou super bem. Então colocamos o Foca no ar, a gente conseguiu honrar todas as semanas do ano inteiro. Eu falo isso com orgulho, sabe, Bru, com um alívio, que todas as semanas do ano inteiro a gente honrou com episódios, temos mais de 45 episódios aí do ano passado, então eu fiquei muito feliz que um projeto saiu do papel e a gente conseguiu honrar com todo o nosso planejamento. Mas falar para você, Bru, que eu imaginava que a gente ia passar por um isolamento social do jeito que foi, uma pandemia e um ano muito difícil, assim, eu não tive nenhuma perda significativa no meu ciclo familiar e de amigos, né? Mas eu sou muito empática, então eu fico imaginando as pessoas que perderam, sabe, familiares. Então, já tô assim feliz que acabou, que a gente já tá em 2021 e eu tô um Também, pouquinho Ale. otimista. Eu de verdade, eu não acho que 2021 vai ser muito diferente de 2020 no sentido de rotina de trabalho. Mas você teve esse primeiro baque no início do ano de, bum, o isolamento começou, do nada ter que Sim. começar a trabalhar em home office ou você já tinha esse costume? Não, sim, com certeza eu tive esse impacto. Acho que 80% dos colaboradores assim de empresas tiveram esse impacto, porque não era adepto de home office. Quem era adepto também teve esse impacto forte, porque não podia sair, né? Isolamento social foi um ano totalmente atípico. Então, tudo que foi planejado em janeiro para o semestre ou para o ano teve que ser reformulado. Teve que ter muita adaptação, muita flexibilidade, e acredito que não foi fácil para ninguém, né? Assim como você falou, eu também não tive perdas na minha família. Eu tive, né, Covid, testei positivo, minha mãe também testou positivo, mas foram sintomas leves. E eu acho também que foi um ano, assim, difícil para todos, não tem jeito. E é justamente isso que a gente quer trazer nesse episódio. Ninguém está aqui para desanimar as pessoas, pelo contrário, eu vejo com um certo otimismo. Vamos ver, vamos acompanhar como que vai ser 2021, né? Temos aí uma expectativa
expectativa de vacina, enfim, e torcemos para que tudo dê certo e para que a gente Sim. não tenha esse mesmo cenário. Porém, Uhum. falando de trabalho, Bru, eu acho que vai ser parecido, porque mesmo se sair uma vacina ou não, eu acho que o home office ele veio para ficar. Por mais que você fale, tá, mas a minha empresa voltou ao normal, a gente voltou a ter trabalho presencial, muitas empresas que tinham medo de colocar as pessoas com home office, meio que perderam esse medo. Empresários, empresas maiores, empresas tradicionais. Eu percebo uma tendência aí. Então, se você está ouvindo esse episódio porque quer saber de expectativas 2021, para mim, há uma aposta que eu faço para 2021 é que o home office vai permanecer. Você concorda comigo, Bru? Ou você acha que a galera vai voltar 100% para presencial? O que você Eu aposto sente? nessa também, Ale. Eu acredito que foi comprovado que a galera trabalhando de casa, home office, tem a mesma produtividade. Tem muitas áreas que não é necessário que você seja lá presencialmente. No meu trabalho continuou, as minhas tarefas continuaram, tivemos resultados muito altos até, porque no digital eu estou trabalhando com eventos, né, atualmente, alcançamos um público muito maior, o digital cresceu muito, então é uma tendência que vem para ficar, e também a gente percebe em prédios comerciais que muitas empresas já devolveram, né, os espaços, isso porque o meu namorado, ele trabalha num prédio comercial e muitas empresas devolveram o andar, né? Então é uma tendência mesmo que veio para ficar. E eu, olha, Lê, sou super adepta. Eu gosto muito do home office. Eu vou falar que para mim no começo não foi fácil, Bru, eu sofri. Eu acho que isso tem a ver um pouco com a meu temperamento, eu sou uma pessoa de pessoas, não que você não seja, mas eu senti o baque sim, de trabalhar sozinha. Então, por exemplo, eu não fazia reunião com a minha equipe todo dia, né, não fazia. Por que eu vou fazer reunião com todo mundo trabalhando do lado do outro? Epa, agora no home office tem que fazer uma dailyzinha ali sim, todo dia de manhã pra gente se organizar. Então foi uma adaptação sim, para mim não foi algo simplesmente natural, "bum, estou trabalhando home office", e é claro que a gente teve o agravante de home office com isolamento, que eu acho que 2021 isso não vai acontecer, vai ter home office, mas não vai ter tanto isolamento social ou pelo menos, não tão intenso. E aí eu vou falar de uma diferença que com certeza vai ficar, e para você que está ouvindo esse episódio é importante ouvir agora esse trecho que é processo seletivo. Bru, eu sou muito grata por falar que comecei a trabalhar com seleção há mais de 15 anos, né. Eu sei que essa vozinha vocês acham que eu sou uma jovenzinha, mas não sou tão jovem assim, e trabalho com seleção há mais de 17 anos. Então, Bru, eu tive o privilégio de ver processo seletivo 100% presencial e com currículo físico, aonde você recebia currículo, fazia triagem fisicamente e convocação, e hoje faço processo seletivo 100% dentro de ATS, com seleção virtual. E eu também tive aí, eu vou falar um pouquinho da minha experiência pessoal, que foi no finalzinho do ano, como vocês sabem, fiquei desempregada e eu me recoloquei em mais ou menos demorou algumas semanas e eu fiz todo o processo seletivo dessa nova oportunidade 100% virtual. E a integração também. Então, estou bem no inicinho, ainda não tenho muito o que dividir, mas, gente, uma coisa que eu vou falar, essa parte de processo seletivo e integração vai ser virtual. Porque imagina assim, Bru, uma empresa grande que tem várias unidades. Por que que eu vou colocar todo mundo numa sala de treinamento, gastar com um auditório gigante, sendo que eu posso dar esse mesmo conteúdo de uma boa estrutura, obviamente, e cada um na sua casa. Então, gente, processo seletivo, treinamentos e integração, para mim, vai manter o processo virtual. E, cara, posso falar? Eu acho que não perde nada. O processo seletivo ser virtual, por vídeo, você consegue avaliar bem o candidato. Você conhece a pessoa está super confortável. Eu tenho excelentes feedbacks de vários candidatos. Se você é um candidato que me conheceu em alguma entrevista, comenta aí. Já fui candidato da Lê para eu saber de onde vocês vêm. Tem muita gente que escuta a gente porque fez entrevista comigo. Então, eu, pelo menos, como selecionadora, quando eu estou fazendo entrevistas, eu super prefiro a entrevista virtual. Eu acho que você talvez não tenha tido essa experiência ainda em entrevistas virtuais, mas você já deve ter visto mais alguma coisa por aí. Você acha que é uma tendência o processo seletivo virtual ou você acha que depois o povo volta para o presencial? Sim, é uma tendência sim, Ale. Eu trabalho numa plataforma de vagas, né, como todos sabem, ou não sabem, estão sabendo. Então eu trabalho com programa de estágio, programa de trainee, e foi uma tendência, que é uma tendência muito grande. Agora, o estágio,
estágio, até para quem não sabia, não podia ser remoto, né? Então o estagiário tinha que ir até a empresa, não podia de forma nenhuma ser remoto e teve toda Nossa, eu não essa sabia disso, Bru, isso, sério? não podia, por lei não podia, mas teve uma flexibilização até pela situação, né, totalmente atípica e acabou mudando essa lei do estágio. Hoje em dia pode sim ter essa flexibilização, ele pode trabalhar remoto e muitos programas, todos os processos seletivos foram realizados de forma remota, dinâmica também, tem muitas plataformas que proporcionam criação de grupos de divisão e o recrutador pode acompanhar ali todo o desenvolvimento. Então, é uma tendência aí muito forte. O RH já percebeu, acho que todo mundo que trabalhava com recrutamento, seleção, teve também uma dificuldade de início, mas agora já estão mais adeptos, mais acostumados e provavelmente isso vai continuar em 2021, sim, Ale. E aí eu vou falar, aproveitar seu gancho, né, que como é uma tendência que veio para ficar, se eu for, pelo que eu dei uma pesquisada, tá, apostar, uma habilidade que você precisa desenvolver para ontem é a habilidade digital, né, Bru? Porque uma Total. coisa que eu percebi nas entrevistas, eu vou dar alguns exemplos do que eu vivi esse ano, tá, 2020. São candidatos que não têm intimidade com plataformas digitais. Isso vale para qualquer tipo de plataforma. Então, por exemplo, às vezes eu estou atendendo um candidato que eu sugiro fazer a entrevista pelo Google Meets. Aí ele fala: eu não conheço o Google Meets. Aí eu falo: então tá bom, então vamos fazer pelo Zoom. Ai, mas eu também não conheço o Zoom, eu não sei baixar o aplicativo. Ah, então vamos fazer pelo Whereby. A gente até tem um episódio falando só sobre plataformas, que é 10 dicas de reuniões online. Eu recomendo você que não tem habilidade digital ouvir esse episódio. E aí eu vou percebendo, Bru, que a pessoa não é que ela não sabe usar o Google ou usar o Zoom, ela não sabe usar nada. E tudo bem você não saber, não tem problema nenhum, a gente está em constante aprendizagem. Mas, gente, se tem uma habilidade que você precisa correr atrás, é essa intimidade com a tecnologia. Hoje em dia não dá para você simplesmente não saber usar o celular ou usar um computador, sabe? Não tem como. Sim, até você falou da entrevista, mas também tem outros pontos, né, Lê? Hoje em dia você não entrega mais o currículo físico ali na mão, o recrutador vai ler. Não, ele vai fazer por uma plataforma, você vai se inscrever, vai atualizando a plataforma. Muitos estão utilizando o LinkedIn para fazer a busca de profissionais para fecharem vagas. Então, todo esse digital é o que está sendo pedido, né? Toda essa habilidade digital, o mercado ele mudou muito, ele está muito com esse mindset digital, né, que a galera fala. Você precisa ter essa visão mais digital e ter mais essa habilidade para poder agora se destacar aí no mercado para conseguir a sua vaga. Precisa ter essa habilidade. Não, não, assim, não tem como. E você vai perder oportunidades profissionais, eu vou falar isso bem sério, se você não estiver no LinkedIn, se você não estiver na internet. E aí, você que não está procurando um emprego, ou CLT, para você que é autônomo, você tem que estar no Instagram, no Facebook, em alguma plataforma. E se você for comerciante, você tem que ter a sua versão ali de entregas ou comércio online. Não tem como fugir. Então, isso é tudo habilidade digital. E aí eu acho legal a gente já ir para os finalmente desse episódio, né, Bru, falando da diferença entre competências comportamentais mais pedidas no início do ano passado, a gente trouxe 2 listas aqui, e agora que está sendo pedida para início de 2021. Então eu vou comentar rapidamente da antiga, eu não quero dar muita atenção, porque ela não é mais importante, eu quero focar mais na lista mais recente, mas só para a gente fazer um comparativo. Então a gente pegou aqui a lista da Social Base, em início do ano passado, ela linkou 10 competências, desculpa, mais importantes para 2020. Vamos ouvi-las rapidinho. Em primeiro lugar, estava a boa comunicação, depois o bom relacionamento interpessoal, dinamismo, o domínio do idioma inglês, flexibilidade, mão na massa, orientação a resultados e um perfil multidisciplinar. Então vamos focar aqui nas 5 primeiras? Boa comunicação, bom relacionamento, dinamismo, domínio de inglês e flexibilidade. Quando a gente olha para as listas mais recentes, e são muito baseadas no Fórum Econômico Mundial, já está super diferente, né, Bru? Quando a gente olha então para 2021, Ale, do Fórum Econômico Mundial, é adaptabilidade, flexibilidade, habilidades digitais, criatividade
criatividade e inovação, conhecimentos em dados, pensamento crítico, a gente tem até um episódio sobre essa habilidade, sobre esses soft skills, autonomia e inteligência emocional. Esses são os pontos principais. Até pode esbarrar nos de 2020, né, Ale? Mas tem uma boa mudança aqui. Tem, algumas coisas eu acho que tem uma associação ali direta, mas vamos pensar na intensidade. Quando eu pego na primeira lista, eu sei que vocês não estão vendo a lista, gente, talvez esteja confuso, mas no post vai estar escrito, tá? Flexibilidade estava lá em sexto lugar, subiu para primeiro lugar. Flexibilidade e adaptabilidade, tá ali muito parecido. Por que isso subiu em primeiro lugar, né, Bru? Porque a gente percebeu que o isolamento, que não dá para a gente fazer um planejamento para os próximos 10 anos. A gente, de verdade, a gente não sabe o que vai acontecer semana que vem. De repente vai ter semana que vem um lockdown de novo, a gente não sabe. Então, os profissionais que têm mais dificuldade em lidar com a adaptação e serem flexíveis, sofrem mais. Então, uma coisa que eu aprendi em 2020 é: o quanto mais rápido a gente se adaptar, menos a gente vai sofrer. Habilidades digitais, a gente já falou um pouquinho sobre isso. E aí, em terceiro lugar, vem criatividade e inovação, que tem tudo a ver com a sua capacidade de ver o cenário atual e já ajustar. Por exemplo, na lista anterior não estava a criatividade aqui, não tinha. Não. E agora já é considerada como top 3 ali, mais importantes para 2021. E eu acho legal a gente comentar um pouquinho de conhecimento em dados, né? Por que isso aqui está aqui? Né? O que você imagina? Assim, por que está pedindo dados, né? Por que será, né, Ale? Está muito relacionado também a habilidades digitais, né? Conhecimento de dados, da gente poder fazer uma análise, fazer o analytics, né? Fazer uma análise dos resultados, trazer números, trazer resultados concretos. Uma fato é que hoje em dia toda a informação ela vai estar dentro de algum banco de dados. Com Então, por certeza. exemplo, quando você atualiza seu currículo, e a Bruna falou super bem, não entrega mais currículo físico, agora o currículo fica dentro de uma plataforma. O que isso significa? Significa que a sua informação, a sua história está dentro de um dado. Então, tudo vai ser dado, né? Aquilo que as pessoas falam, a data, né, o data é o novo óleo, porque antigamente você tinha a revolução ali do óleo, sei lá, em 1800 Guaraná com rolha, e agora 2020 a gente tem a evolução dos dados, tudo vai virar dados. E aí a gente já recomenda, né, a Bruna já falou, pensamento crítico, escutem esse episódio, e aí para a gente fechar um pouco de autonomia e inteligência emocional. Por que será que tem esses dois itens no final, né, Bru? Por que será? Agora a gente precisa ter mais autonomia. As empresas estão dando mais espaço, mais autonomia, não está tendo mais hierarquia, né? A hierarquia não está tão demarcada. Agora você pode ser muito mais autônomo dentro do seu próprio trabalho. E inteligência emocional, a gente até trabalhou em outro episódio. Você entender as suas emoções, a emoção dos outros, das outras pessoas e saber lidar com essas emoções, que é o principal. E eu vou falar uma coisa, quando você tem muita autonomia e você não tem uma boa inteligência emocional, sabe o que acontece? Você surta. Total. Porque você tem autonomia, estão te dando responsabilidade, só que ao mesmo tempo você não tem inteligência emocional para lidar com aquilo. Você surta. Isso eu não falo brincando, estou falando bem sério. Então, a tendência para o próximo ano, 2021, são essas competências. Eu vou só dar uma lida rapidinho para a gente estruturar e fechar. É adaptabilidade, flexibilidade, habilidades digitais, criatividade e inovação, conhecimento e dados, pensamento crítico, autonomia e inteligência emocional. Aqui no Foca, a gente já tem episódio para falar sobre criatividade e pensamento crítico. Eu acho que valeria a pena a gente voltar e fazer só um episódio sobre autonomia. Bru, tem algum que você acha que é legal a gente voltar e falar? Ah, tem sim, Ale. Acho que conhecimento de dados também é bacana a gente reforçar com a galera. Habilidades digitais também, acho bacana a gente trazer alguém para falar. Trazer alguém de tecnologia, hein? Vou anotar aqui, Boa. gente, 2021, trazer algum especialista para falar sobre esses itens, porque, gente, uma coisa que eu aprendi em 2020, se adapte, seja flexível, porque a gente realmente não sabe o que vai acontecer. E essa é a minha expectativa para 2021, viu, Bru? Eu não tô mais olhando para o ano, fazendo mega planejamento. Não, eu vou usar a recomendação da Bruna no nosso episódio de metas e carreira, a gente fala sobre isso, que a Bruna tem a palavra-chave do ano. Então, a minha palavra-chave para 2021 é estudo/paciência. Então, essas duas palavrinhas
palavrinhas aí que eu tô carregando para 2021 e sem criar muito plano, sabe? Vou olhar o mês, no máximo o trimestre, como você falou logo no início do episódio, porque eu acho que olhar o ano inteiro, vamos ver o Eu que vai acontecer, né? Eu também, Ale, tanto na vida pessoal quanto na vida profissional, né? Que é uma vida só, na verdade, mas olhar para esses dois lados e fazer um planejamento no máximo de 3 meses, pra gente também não se frustrar, né, Ale? Pra gente ter ali tudo organizado e poder utilizar a adaptabilidade e a flexibilidade. Eu acho também. Gente, vocês encontram o Foca lá no Instagram, @Foca no Trabalho. A gente está em todas as plataformas de streaming e compartilhe com a sua rede de amigos. Tem muita gente que ainda não conhece o conceito de podcast. Então, se a gente está falando de adaptabilidade, essa é uma mídia que realmente veio para ficar e eu recomendo que você compartilhe. Se você acha que esse conteúdo pode ajudar outras pessoas, compartilha porque isso aumenta bastante a nossa podosfera. Vocês me encontram também no Instagram como Ale Falsarella e lá eu crio outros tipos de conteúdo, tem muito vídeo, conteúdos mais rápidos e eu também estou no LinkedIn, Alessandra Falsarella, podem me adicionar lá e eu recomendo que se você não tem o LinkedIn, faz correndo, não fala para mim que você não tem, só faz, né, Bru? Nossa, não dá mais para ficar sem LinkedIn, pessoal, corre para fazer o seu. E se vocês quiserem me encontrar também, podem me encontrar no LinkedIn, claro, Bruna Santana Garcia, e no Instagram, como @bruna.garcia, lá também eu crio conteúdos diversos, assim como a Lê. E se você quiser nos seguir, também tem o Instagram do Foca, @Foca no Trabalho, e também estamos lá no LinkedIn para você seguir. E é isso, pessoal, então até o próximo episódio, beijos, tchau, tchau. Tchau, pessoal, bom 2021, até mais.